carregavam lata d'água na cabeça, ou carregavam água nos jumentos com os caçoar, com aquelas ancoretas, ou quando... Olha, só quem viveu, quem nasceu, quem viveu no sertão, torrado no Nordeste brasileiro, como eu nasci, como Lula nasceu em Garanhuns, em Pernambuco, só quem nasceu sabe o que representa as águas do São Francisco chegando às terras mais áridas, mais desertas e mais secas do planeta. A minha região do Sertão Central é o epicentro do estado. E a coisa mais importante que todos falam é que não tem desenvolvimento sem ter água. Água e energia. Portanto, essa água do São Francisco chegando nos sertões do Ceará, nos sertões do Nordeste, é algo libertador. Toca nas pessoas que muitas vezes carregavam lata d'água na cabeça, ou carregavam água nos jumentos com os caçoar, com aquelas ancoretas, ou quando ficavam acumulando, quando aparecia uma chuvinha, naqueles potes de barro para passar a estiagem. Agora tem a cisterna, melhorou um pouco, melhorou muito, mas essa água do São Francisco, ela chegando, como a previsão é para chegar, ainda que a obra esteja atrasada, é uma vitória grande. É a libertação do Nordeste brasileiro, das pessoas que entendem que água é vida, água é tudo para uma família. Eu vejo a alegria das pessoas quando tomaram conhecimento que o Lula ia iniciar essa obra em 2007. Em 1994, o então candidato FHC, presidente da República, estava fazendo um comício em Brejo Santo, por onde passa o canal Eixo Norte que vem água para o Ceará. E eu me lembro que a empolgação das pessoas, no monumental comício dele lá, que ele ganhou a eleição, era que ele disse: nos meus primeiros 4 anos de governo, eu vou tirar a transposição do papel. Eu vou desengavetar esse projeto. Passaram-se 8 anos e nada foi feito. Quando Lula começou a discutir em 2003, e eu me lembro, eu era deputado estadual na Assembleia, existia uma comissão da Assembleia muito atuante, presidida pelo deputado, ex-deputado, já de saudosa memória, o Hélito Landim, deputado estadual, que presidia a articulação no estado do Ceará para conseguir que o Lula tirasse esse projeto do papel. Aí fez 2003, 2004, 2005, e todas as vezes que a gente conversava com o Lula, ele dizia: eu tenho uma coisa para fazer no Nordeste, eu preciso levar água para uma população inteira. E não tem solução se não for através do projeto de interligação de bacia do Nordeste Setentrional, transposição de São Francisco. E ele fez, em 2007. Imagina, quando começou esse projeto, eu era deputado federal já, que eu fui eleito em 2006. Eles diziam, os que hoje governam, que esse projeto era faraônico, que não tinha futuro, que era uma aberração, que isso não ia dar certo. Está lá. Agora, eles querem fazer festa com chapéu alheio, porque essa obra foi feita porque teve um presidente com muita coragem. Nem projeto executivo tinha. Foi feito na marra. E assim, ele destravou, ele desbradou aquele Nordeste brasileiro com essa água. Quando as máquinas começavam a trabalhar, as populações da vizinhança até se assustavam, porque tinha que cortar morros e serras. Só para ter uma ideia, tem um canal que vai de Mauriti para Paraíba, um túnel, são 18 quilômetros. Debaixo de uma serra. Quando começou, o pessoal corria da vizinhança e dizia: nossa senhora, o mundo vai se acabar. Porque é uma obra que corta 412 quilômetros, eixo norte e eixo leste. E o governo garantiu recursos próprios da União, do Orçamento Geral da União, o Lula, 9,6 bilhões de reais, para atender a população do Chile, igual a população do Chile. São 12 milhões de pessoas que serão beneficiadas com esse projeto, com essa obra que margeia ali o sertão brabo, que só tem caatinga.
e marmeleiro seco, como se diz no sertão do Ceará. 12 milhões de pessoas, igual a população do Chile, que vão ser beneficiadas desse projeto, o pequeno, o médio, o grande. Investimento de mais de 9,6 bilhões de reais. Não tem quem apague. Essa memória veio para ficar. É uma obra para o resto da vida, porque vai levar água, vida, cidadania e melhoria da produção agrícola naquela região do Sertão Central. É algo extraordinário. Dos 390 cidades vão ser beneficiadas com essa obra. Portanto, nós nos sentimos muito orgulhosos, nós nordestinos, de ter um presidente que tirou do papel uma promessa cantada em verso e prosa de anos e anos, campanhas e mais campanhas, e nunca tiveram efetivamente compromisso com o desenvolvimento da região Nordeste. Você tendo água, você além de patrocinar e dar sustentabilidade aos perímetros irrigados da região, você vai ter água para a produção, né? Por exemplo, tem a siderúrgica em Fortaleza, né? Se não chegar água do São Francisco em Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza até 2018, final desse ano, 2017, não tem água para abastecer a produção de lâminas, que é um grande investimento privado, uma parceria privada com a União e com o Estado que tem no Ceará. E assim, a produção agrícola e a produção de grãos e a produção industrial, de serviços, depende evidentemente das águas do São Francisco. Porque esperar agora, nós tivemos no Nordeste 5 anos de seca. 5 anos de seca. O Castanhão, que é o reservatório que vai receber a água do São Francisco, está com 5% do seu volume armazenado. Como é que vai abastecer 3 milhões e 400 mil pessoas na região metropolitana de Fortaleza? Essa água vai ser fundamental para a produção, para o abastecimento humano, para dar sustentabilidade à produção de grãos que existem em várias partes do sertão, para dar alegria para o homem do campo. É por isso que os estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, esses 4 estados serão muito bem beneficiados. O projeto são 2 eixos, o leste e o norte. O norte é o projeto que traz água para o Ceará. São 200 e poucos quilômetros. E lá no Ceará é um sistema integrado, que a transposição do São Francisco vai colocar água no cinturão das águas. É um projeto hídrico que vai magiar o estado do Ceará, que vai garantir o abastecimento em todas as regiões do estado. E no meio do centro do estado tem um reservatório chamado Castanhão, que lá acumula 6 bilhões de metros cúbicos de água. Só perde para um dos maiores reservatórios do Nordeste do país, e uma reserva grande, enorme, e, portanto, se não chegar água, você tem o cinturão das águas que vai receber as águas do São Francisco. O cinturão das águas vai colocar água dentro do Castanhão, certo? E o Castanhão, através do canal da integração, do eixão das águas, o canal da integração, traz água para a região metropolitana, para o sistema da região metropolitana de Fortaleza. As águas do São Francisco, elas são fundamentais, não é só para o Ceará, é para o Ceará, para o Pernambuco, para o Paraíba e para o Rio Grande do Norte. Portanto, só terá água em Fortaleza se a transposição chegar. Qual é o problema? Afastaram a Dilma no dia 17 de abril, na Câmara. A obra parou no dia 5 de maio. 5 de maio, o eixo norte. O Lula deixou, a Dilma deixou, Lula e Dilma, a Dilma no início do segundo mandato, deixou 92,4% das obras concluídas. Pagou 90 e alguma coisa. Empenhou 92 pontos e alguma coisa dos recursos. E pagou 87, alguma coisa por cento dos recursos da obra. E a obra parou. Por quê? A empresa ela abandonou a obra, a crise política levou as empresas a abandonarem muitas obras importantes no país, e aí o governo ficou dizendo, vamos ver, vamos ver. Não conhecem o Nordeste, não sabem nem onde fica a transposição do São Francisco. Não sabe o que é o sofrimento de uma pessoa que mora no sertão, que só vê sol e poeira e marmeleiro seco.
só vê lagartixa passar, não sabe a importância disso. Portanto, os ar-condicionados aqui dos palácios, os tecnocratas, acham que pode esperar 1 ano, 2 anos, enquanto o povo fica a mercê esperando essa água. Então, de maio até agora, fizeram uma licitação em dezembro e agora a justiça acabou de cancelar a licitação. A primeira e a segunda empresa foram desclassificadas. Então o risco desta obra, o Eixo Norte, que são apenas 10%, pessoal, para concluir essa obra, para botar água dentro do leito do Ceará, chegar dentro do Ceará, nós estamos correndo o risco de chegarmos em 2018 sem água do São Francisco no Ceará. Já chegou em Pernambuco, já chegou na Paraíba, e agora falta chegar no Ceará e no Rio Grande do Norte. É uma aberração, é uma incompetência além do desdém. O presidente atual vai lá no Monteiro, imagina, e lá aciona uma bomba na estação de bombeamento e não fala nada. Por que não anunciou a retomada das obras do Eixo Norte para trazer água para o Ceará? É o desdém, é a irresponsabilidade, é a incompetência de um governo que não tem efetivamente compromisso com o Nordeste brasileiro. O Ceará tem um dos maiores programas hídricos do país. O que falta? Água. Porque os governos, inclusive o ex-governador Cid Gomes e o atual governador Camilo Santana, fizeram grandes investimentos na área de irrigação, de canais e integração hídrica do estado, como é o Cinturão das Águas, que é o CAC, Cinturão das Águas do Ceará. Então, isso chegando água, o impacto disso na economia nordestina, especialmente do Ceará, é muito grande. Por exemplo, a siderúrgica que já está funcionando, chegando água daqui até o final do ano para funcionar 100%, vai ter um impacto de 50% no PIB do estado. Vai ter um impacto na quantidade grande de empregos com carteira assinada. Vai ter impacto porque nós lá no Ceará temos um programa que por onde o canal passa, todas as comunidades ribeirinhas das margens do São Francisco, elas vão ser beneficiadas com os kits de irrigação. Porque isso fortalece. Então o Ceará pode se tornar um celeiro na produção de grãos, na produção de fruticultura, que é uma região que é um grande exportador de flores e de frutas para o mundo. Nós temos uma das maiores bacias leiteiras, inclusive na minha região do Sertão Central, e com as águas isso vai aumentar a produção de leite no estado. Portanto, o Ceará vai se transformar num celeiro. E não é só o Ceará. É o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então, esses estados comemoram muito. Podem dizer o que quiser. Podem fazer o que quiser. Ninguém tira. Um nordestino, cabeça chata, que já carregou lata d'água na cabeça, fez a obra que mais cidadania, que mais melhoria de vida vai dar para os nordestinos brasileiros. Portanto, é por isso que essa transposição é uma vitória do Brasil. Mas é uma vitória porque teve alguém que soube priorizar, que teve o olhar humano, que cuidou da gente humanamente. Não foi só a obra, envolveu as pessoas e todo mundo comemora essa que é a maior obra hídrica do Brasil. Tem cenas muito fortes que aconteciam com qualquer jovem ou qualquer criança do Nordeste brasileiro. Por exemplo, não chovia e quando chovia acumulava um pouco de água naqueles córregos na década de 70, na década de 80 e na década de 70 que eu vivi e morava nos sertões do Encantado, lá em Xeremombim. O que era? Dava aquela chuvinha e a gente pegava com uma cuiazinha, e pegava a água naquela bolinha de água que fazia no riachozinho para beber e para apanhar, para levar para casa. Chegava em casa, tinha um pote de barro, você botava um pano e minha mãe, as famílias, coavam aquela água. Ficava preta, porque ela vinha diretamente daquela poça de água, que tinha tudo dentro daquela poça de água. Então isso era muito forte, era a forma que as pessoas encontravam de beber. Quem viveu no sertão até, como eu vivi até os 13 anos, sabe muito bem quais eram as dificuldades que nós enfrentávamos numa região que a seca era permanente, né? Depois, tem cenas, eu vivi nas grandes estiagens da década de 70 e de 80, você via muita coisa que você ficava estarrecido. Crianças debaixo dos viadutos pedindo esmola nas grandes cidades, né? Às vezes você passava num roçado, estava vários animais mortos porque nem tinha pasto
e nem tinha água, morriam literalmente de sede. Naquela época, as crianças do Nordeste tinham um índice de mortalidade infantil grande, porque as crianças morriam desnutridas, porque a desnutrição era por falta de alimento e por falta também de água tratada, né? Você via as colheitas totalmente dizimadas, porque não tinha chuva e nem tinha água para irrigar, né? Hoje, nesses anos todos, e veja bem, se o 15 de Raquel de Queiroz brilhou nos bancos das universidades, quando ela escreveu acerca de 15, aquele relato que passou a ser referência no mundo intelectual, cultural e poético do Brasil, imagina agora, nós tivemos 5 anos de seca, pessoal. Aqueles que vão nos assistir. 5 anos, estávamos passando para o 6º ano. Você não viu uma pessoa pedindo esmola em Fortaleza, nas grandes cidades. Você não via um animal morto, você não via ninguém desesperado, porque as pessoas têm comida. Porque também, no Nordeste de hoje, e essa juventude que não viveu o drama que era trabalhar e morar no sertão, os jovens de hoje, que já estão tendo acesso à universidade, os Facebook, os Zaps, etc., naquele momento era muito dramática a situação, porque as pessoas viveram uma realidade e hoje estão vivendo outra, por conta das coisas que foram feitas de boas para o Brasil. E o Lula é o grande percussor disso tudo. Além do projeto da Exposição de São Francisco, ele deu à região condições sociais para que as pessoas mudassem de vida. Portanto, o Nordeste brasileiro, eu sempre digo no meu discurso aqui na Câmara, o Nordeste brasileiro não é problema para o país como escreveram os nossos antepassados e aqueles que fizeram história no Brasil. O Nordeste hoje, como dizia Celso Furtado e como disse Lula, é solução para o Brasil. Basta ter investimento público e ter programas sociais que tiraram milhões e milhões da miséria. Ninguém fez pelo Nordeste como o Lula fez, em todas as áreas, no crédito, nos programas sociais. Hoje você chega, pessoal, numa bodeguinha lá no sertão do Quixeramobim, está lá a mulher sacando o Bolsa Família com seu cartãozinho, porque tem a inclusão bancária. As pessoas do Nordeste deixaram de ser tratadas como caçacos, como eram tratados no passado, naquelas famosas frentes de serviço que existiam, que, aliás, meu pai trabalhou numa frente de serviço, não está mais vivo, lá na construção do açude de Quixeramobim. Lá tem uma barragem grande em Quixeramobim, que está seca atualmente, foi feita no caçoar. Não tinha máquina naquela época. Meu pai foi caçaco. E eles criavam aquelas grandes frentes de serviço que a pessoa trabalhava na mão, na marra, arriscando sua vida. Quantas pessoas foram soterradas na construção daquela obra. E hoje as pessoas no Nordeste são brasileiros. Não são mais caçaco, não são mais retirantes e não são mais esmoléus, como a gente se chama lá no interior do Ceará. Portanto, houve uma elevação importante do padrão da renda, do emprego e da cidadania do Nordeste brasileiro. Para mim, é o maior feito do Brasil. Se o Lula tivesse feito sua transposição, já seria o maior presidente da história de todo o país.